Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, mais um dia de conteúdo. Tô ajeitando aqui para a gente bater o nosso papo. E aí, deu uns ajustes aqui no nosso material. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira. Eu sou esteticista, sou micropigmentadora. Meu objetivo aqui é estar com vocês, ajudar mulheres que desejam, sair, no caso de onde estão, do desemprego, dessa condição tão difícil que está vivendo nesse momento, e montar seu próprio negócio com sobrancelhas. E aí eu passei por isso, eu passei por essa experiência. Hoje eu vivo disso, tenho meu próprio negócio, tenho minha própria clínica. Vivo de sobrancelhas, vivo no ramo da estética. Eu tô aqui para dividir isso com vocês, tá? Estou muito feliz de estar aqui. Aqui são alguns dos meus certificados que eu coloco aqui na minha clínica. Essa parte aqui é a parte da sala de aula prática, certo? Aqui. E eu vou começar com vocês a aula de hoje. Vai ser um bate-papo muito legal, muito especial, tá bom? Então, eu vou colocar aqui pra gente ajustar, certo? Vai ajustando, né? Bom, eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Essa aula foi feita e é feita com muito carinho sempre, tá? Eu vou ficar aqui pescando aqui do ladinho, que é justamente meu material que eu estudo, que eu vou trazendo aqui para vocês, tá bom? Bom, primeiramente vamos começar, que eu quero falar para vocês sobre micropigmentação, microblend. Existem muitas dúvidas das pessoas que me questionam o que é micropigmentação e o que é microblend. Se é a mesma coisa, se não é, se é diferente, o que difere uma coisa da outra, certo? Então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui o nome. Micropigmentação, tá? Micropigmentação é chamado também de dermopigmentação. Dermopigmentação, ok? Vamos lá, aqui são os nomes de micropigmentação, certo? Aí temos microblade, tá? Temos nanoblade, tá? E aí dentro dessas técnicas, desses nomes, existem vários outros nomes que são as técnicas, né? Eu vou colocar aqui algumas delas. Temos as técnicas shading, temos as técnicas shade line, temos shadow, temos fio a fio, tá? Temos várias outras, certo? E aí, o que significa cada uma dessas técnicas? Bom, primeiro entender o que é micropigmentação. Micropigmentação é um procedimento estético, certo? Semipermanente. Só afastar aqui um pouquinho. Semipermanente. Me ajuda, Jesus. É um procedimento estético semipermanente que tem uma durabilidade média de 8 a 18 meses. Sendo que essa durabilidade vai variar muito de acordo com o tipo de pele, com os cuidados, com o estilo de vida de cada pessoa, certo? Esses são os fatores que influenciam diretamente nessas questões da nanoblade, da microblade, da micropigmentação. São esses fatores externos e o estilo de vida que influenciam, tá? Então é um procedimento estético que tem essa durabilidade, vamos dizer, de 8 a 18 meses. É um procedimento onde se coloca, através de uma lâmina ou através de uma agulha, tintas que são chamadas de pigmentos. Essas tintas são inseridas na nossa pele através dessas agulhas
que essas agulhas existem os equipamentos que são colocados, que são os indutores. Esses indutores podem ser o indutor manual, tá? E pode ser também o indutor elétrico. Deixa eu anotar aqui. O indutor manual, no caso, ele é chamado de, que é o manual, que é exatamente por esse nome, porque ele é manual mesmo, ele é chamado de Tebori. Tebori, tá? E temos também o indutor elétrico. Indutor elétrico, que é chamado de termógrafo. Qual é a diferença entre o indutor elétrico e o indutor manual? Como o próprio nome já diz, o indutor manual, eu preciso da mão, os dois eu preciso da mão, certo? Mas o manual, eu preciso da pressão da mão, da batida da mão, para introduzir a tinta na pele. Então, com a própria mão eu consigo fazer as batidinhas, se for no caso de shadow, ou então fazer fios, no caso da microblade, certo? Com o meu dermógrafo, por ser um indutor elétrico, tem um motor que tem a própria rotação, e aí esse motor faz com que a agulha entre e saia, certo? Da casinha, vamos dizer assim, e faz com que entra e saia e coloque a tinta. Por isso que chama indutor elétrico, porque precisa de um motor para isso, certo? E o manual não precisa. É apenas realmente um trabalho bem manual, bem artístico, certo? E aí você me pergunta, Joyce, qual é o melhor, qual é o pior? Não existe o melhor, não existe o pior. Existe o que você se adapta mais, tá? Existe o qual que você mais gosta. Tem pessoas que só trabalham com dermógrafo e conseguem fazer trabalhos lindos e maravilhosos. E tem pessoas que só trabalham com Tebori e conseguem fazer trabalhos lindos e maravilhosos. Sim. Agora, existem algumas particularidades, existem algumas técnicas específicas que a gente consegue resultados melhores com alguns tipos de indutores. Por exemplo, técnicas de sombreamento. A gente consegue fazer aqueles acabamentos de bordas infinitas, como a técnica de shade, um ombre, né? Um shadow com um ombre maravilhoso. E aí a gente consegue fazer com o dermógrafo de forma incrível, né? Já com o Tebori, a gente, para fazer esses acabamentos de borda invisível, ou até mesmo fazer um ombre, a dificuldade é um pouco maior. Mas não que você não consiga, consegue, mas precisa ter uma expertise muito maior, tá? O dermógrafo, ele tem um processo inflamatório menor. Por quê? Porque ele agride muito menos a pele. Como é que funciona a ação do dermógrafo? Vou fazer aqui uma simulação. O meu dermógrafo, a agulha, ela faz isso, ó, certo? Faz esse movimento. E aí, quando eu venho aqui na mão, né, do operador, eu venho fazendo esse movimento de pêndulo, assim, ó. Como se fosse um avião pousando e um avião decolando, saindo, certo? Ó, aqui, assim, tá? E aí, esse é o movimento do dermógrafo, ó. Ângulo de 90 graus, certo? Ângulo de 90 graus, tá? E fazendo esse movimento aqui, ó, de pêndulo. Aqui é em câmera lenta, ó, tá? Já o meu Tebori, eu venho trabalhando com batidinhas para fazer, por exemplo, uma shadow. Dando batidinhas assim, ó, de leve. Ou então fazendo fio. Então, assim, o meu dermógrafo, por ser uma técnica de arraste, eu diminuo o processo inflamatório se eu conseguir entregar na camada correta, tá? Que é justamente na derme papilar. Muitas vezes eu trabalho com o dermógrafo até sem anestésico. É isso mesmo, a gente consegue trabalhar sem anestésico. Porque é tão tranquilinho, porque faz só uma arranhadura que a gente consegue trabalhar sem anestésico. Já no Tebori, eu preciso fazer uma fissura. É isso mesmo. Vou mostrar para vocês. Para fazer, por exemplo, um fio, vamos supor que aqui seja a pele do meu cliente, certo? Então, eu faço um fio assim, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. Aqui eu faço uma fissura, eu corto com a lâmina, tá? Eu corto. E aí eu coloco a tinta aqui dentro, certo?
e aí eu faço o fio. E aí eu venho com outro fio e vou encontrando, né? E assim eu vou fazer o meu trabalho. Então, deixa eu jogar água aqui. Então, o dermógrafo e o Tebori são duas ferramentas maravilhosas que entregam resultados incríveis, e quem vai entregar esse resultado é você, profissional. Não é a tia, não é o professor, não é o pigmento, não é o dermógrafo, é você, certo? Porque você consegue entregar trabalhos maravilhosos com o dermógrafo mais em conta, certo? E você consegue entregar trabalhos maravilhosos com tebores descartáveis, por exemplo, lâminas, né? Todas as lâminas são descartáveis com tebore descartável, tá? Então, é claro que um equipamento mais moderno, um equipamento mais caro, um equipamento com mais tecnologia, ele vai sim influenciar na qualidade, é óbvio. Mas se você tiver uma Ferrari na sua garagem e você não souber dirigir, não adianta de nada. Você concorda comigo? Então, não adianta você ter um equipamento de 12, 13, 14, 16 mil dermógrafo e se você não sabe utilizar. Então é melhor você ter um de 600 e que você saiba utilizar, né? Então, o primeiro ponto importante saber é o que difere, né? Quais são as diferenças entre micropigmentação e microblending, tá? Ah, Joyce, e aí essas técnicas, o que são essas técnicas, o que difere uma da outra? Então, micropigmentação, só recapitulando, é a técnica que trabalha com dermógrafo, que é o indutor elétrico, tá? E o Tebori é a técnica que trabalha com o microblade, é a técnica que trabalha com o Tebori, que é o indutor manual. Ou seja, são duas técnicas diferentes que promovem resultados tão bons quanto se você profissional souber utilizar cada uma dessas ferramentas, tá? E aí, com o dermógrafo, a gente consegue fazer, por exemplo, a técnica de shading, que é uma técnica de um sombreamento artístico, onde a gente entrega uma borda uma borda infinita, ou seja, aquela borda que não é marcada, né? Aquelas bordas sem marcações, aquele ombre, uma parte um pouco mais escuro, no meio já mais claro e no comecinho aqui mais claro, tá? Então, é essa técnica de shade. Temos também a técnica de shadow, que é exatamente sombra, que é justamente a técnica da mulher moderna, tá? É uma técnica de sombreamento que faz o efeito maquiagem, tem um efeito de rena para aquela mulher que já gosta de acordar todo dia pronta, arrumada, maquiada. Por exemplo, a minha técnica das minhas sobrancelhas é a técnica de shade. Só que eu já tinha nelas anteriormente a técnica de shadow. Na verdade, para ser sincera, eu já fiz todas as técnicas das minhas sobrancelhas. Fio a fio, shading, né, essa recente, shadow, fios de sombra, e a que eu mais gostei são as técnicas de sombra. Eu acho que essas técnicas, elas são mais modernas, são mais práticas e deixam um acabamento muito bacana. Então aqui nas minhas sobrancelhas tem sombra, certo? E também tem a técnica de brow lamination, tá? Então vamos lá, continuando. O que é a técnica shade line? Shade line é uma técnica que aqui no comecinho ela é fios e aqui é sombra. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês na prática. Vamos lá. Vou desenhar. Dá pra vocês verem aí? Espero que sim. Ó. Então, essa daqui, eu vou colocar aqui uma técnica de shade line. Isso é shade line. Gente, os pincéis não estão tão bons assim, mas vai dar certo. Shade line. Tá? Então, a técnica de shade line, ela corresponde a uma técnica de fios aqui no comecinho. Então,
tá aqui, eu tenho o meu ponto inicial, certo? O meu ponto alto, o meu ponto final e o meu ponto de transição, ok? E aí bem aqui no meu ponto de transição é onde eu começo a fazer essa diferenciação. Então aqui eu tenho fios, certo? Ok? Fios. E aí aqui eu começo a pintar as minhas sobrancelhas de sombreamento, ó. Certo? É assim que funciona a técnica de shade line. Ou seja, aqui no comecinho eu tenho fios, certo? E no meu profinho eu tenho sombra. Agora vamos para uma outra técnica, que é a técnica de shadow. Eu dei aula esses dias, aí os pincéis estão um pouco velhos, mas tá tudo certo. Shadow é a técnica que é toda pintadinha, ó. Certo? Essa é a técnica shadow. Vocês conseguem ver aí? Vamos, ó. E aí você pode fazer, por exemplo, esse comecinho aqui, ó, mais clarinho, e aqui do meu profinho mais escurinho, certo? Que aí faz aqui o ombreiro, se dá mais passadinhas aqui, ó, no finalzinho, tá? Então, essas são as técnicas mais de sombra, tá? Shadow. Agora eu vou falar da técnica de fios. A técnica de fios é uma técnica muito conhecida porque ela vem na proposta de fazer fios imitando o fio natural do pelo, né? Fio natural da sobrancelha da nossa cliente. Então são fios, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho, ó. Eu venho construindo, certo? Essa é a técnica de fios, certo? Depois, numa outra live, eu vou falar sobre os tipos de direcionamento dos fios, certo? Fios ascendentes, fios descendentes, fios normais, como é que funciona. Isso vai ser em um outro momento. Então, essa aqui é a técnica de fios, tá? Basicamente, todas as técnicas, elas seguem esse padrão, que são técnicas de sombreamento, técnicas de sombra e fios e técnicas apenas de fios, certo? E aí são dados vários nomes. São dados nomes, são vários nomes diferentes para as mesmas técnicas. Por exemplo, híbrida, técnica híbrida, técnica com shade line, fios e sombra, 3D, 4D. Gente, o nome de técnicas que existe no mercado é, assim, imensurável, certo? O que é, na verdade, na prática, todas essas técnicas? São procedimentos que já existem e aí o profissional agrega algum procedimento, algo
algum valor nesse procedimento e aí vende como sua técnica, né? É muito interessante porque realmente agrega valor, né, à sua técnica e fica algo autoral, algo específico, algo exclusivo, certo? Então assim, a gente falou agora um pouquinho sobre essas diferenciações. Quando fala microblading, é o uso do tebori, né? Sendo que no tebori existem várias técnicas que se faz com o tebori. Por exemplo, nanoblading, que é utilizado para nanopigmentação. Aí tem flow brows, gente, inúmeras técnicas, certo? Mas tudo são microblend, tá? Que é técnica de fio a fio que utiliza o tebori, tá bom? Como é que surgiu o tebori? O tebori surgiu, a microblend surgiu alguns milhares de anos atrás no Japão, onde os japoneses pegavam as estacas, né, de bambu e juntavam os pedacinhos e faziam as fissuras na pele, se cortando para tatuar. E aí pegaram essa ideia dessas estacas e trouxeram para a estética para fazer o procedimento. Então, não é algo novo, não é algo assim que surgiu agora recente, é algo que foi adaptado para a estética, mas não é algo novo, certo? Algo milenar, que os japoneses já faziam isso há muito tempo. E a micropigmentação, ela vem, só olhar aqui, né, minha pesquinha. E a micropigmentação, ela vem da tatuagem, da evolução da tatuagem, né? Qual é a diferença da micropigmentação para a tatuagem? A diferença é a tatuagem, ela fica na camada mais profunda da pele, lá embaixo, que a gente chama de derme reticular, fica lá embaixo. E aí não sai, certo? Isso não sai de jeito nenhum. Já a micropigmentação, ela fica na derme papilar, ou seja, na derme superficial, e ela sai sim, certo? Ela sai com o passar do tempo, devido às renovações celulares, né, que a gente vai envelhecendo, essas camadas vão se renovando, vão subindo e ela sai. Então, nós não trabalhamos com tatuagem, não trabalhamos com tintas de tatuagem e nem com máquinas de tatuagem. A gente trabalha sim com produtos de micropigmentação que foram pensados para isso. Existem profissionais que trabalham com tintas de tatuagem, máquina rotativa, sim, e que fazem excelente trabalho, sim. O que vai influenciar é o peso da mão, certo? Mas para você que está começando agora, o indicado é trabalhar com os equipamentos voltados para micropigmentação, tintas para micropigmentação, porque as moléculas são menos densas, né? Existe tudo isso, essas questões de moléculas da tinta da tatuagem, quanto da tinta da micropigmentação. Então, você que está começando agora, realmente é interessante que trabalhe com os materiais da nossa área, que foi pensado, foi desenvolvido, foi avaliado, tudo isso para micropigmentação, certo? Então, existe sim a diferença entre micropigmentação, microblading e tatuagem, tá bom? E é isso que eu falei para vocês. E também sobre as técnicas, né? O que cada técnica representa, o que quer dizer cada técnica, qual é o efeito que eu quero entregar, tá? Ok? Eu já falei aqui, tal. E aí, falando aqui um pouquinho sobre a profissão, a nossa profissão de micropigmentador, ela não está ainda regulamentada, certo? Ainda não existe uma certificação, uma regulamentação, não existe um conselho que regulamenta a nossa profissão, infelizmente. Mas isso pode ser visto como um lado bom, como um lado ruim, dependendo de quem está atuando. Pode ser visto como um lado bom, em que sentido? Que qualquer pessoa que tem a responsabilidade, que consegue fazer um trabalho artístico, pode ser sim micropigmentador. Mas também pode ser visto pelo lado ruim, porque da mesma forma que qualquer pessoa que pode ser um micropigmentador, da mesma forma,
também pelo lado ruim, qualquer pessoa pode também fazer alguma coisa no teu rosto, né? Ser micropigmentador, porque não precisa ser esteticista, não precisa ser fisioterapeuta, biomédico para ser micropigmentador. Basta apenas ser um design de sobrancelhas, por exemplo, né? Então, existem esses dois lados. Mas a vigilância sanitária, a Anvisa, vamos se dizer assim, quem nos rege é justamente a regulamentação voltada para os estudos de tatuagem. Então, as normas de micropigmentadores são as mesmas que estão voltadas para os tatuadores. Então, se você quiser deixar seu espaço, seu estúdio de acordo com as normas, com as regras, então dentro da Anvisa, né, a vigilância sanitária, você vai pegar todas as informações que regem as regras para tatuadores, certo? Pronto. Bom, menor de idade pode fazer micropigmentação? Essa é uma pergunta muito recorrente. Não é indicado que o menor de idade faça micropigmentação sem autorização médica. Aliás, sem autorização dos pais, tá? Então, ele pode sim fazer, mas é importante que os pais estejam cientes e que você tenha um documento em que você mostre, né, e peça para ele assinar que os pais responsáveis estão autorizando aquele procedimento, certo? Para o menor de idade, para que você possa se resguardar, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje foi sobre isso, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E aí, sexta-feira a gente vai se encontrar novamente aqui. Eu vou bater nesse papo legal, gostoso, sobre temas específicos, tá bom? Um beijo no coração de vocês e aproveite esse conteúdo que eu tô trazendo pra vocês. Tchau!